Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. E o Senhor esteja protegendo a família de cada um de vocês. Eu gostaria de ler o Salmo 103, os versículos 1 e 2, que diz da seguinte maneira: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O Salmo 103 é um dos mais belos salmos do rei Davi. É uma pérola no meio do saltério. Aqui o salmista nos induz a prestar louvores e um culto pessoal ao eterno Deus. Eu gostaria de destacar 3 coisas que o salmista Davi nos ensina neste salmo. Primeiro, ele nos ensina a fazer um apelo à nossa própria alma. O salmista Davi, por um momento, deixa de olhar para as outras pessoas e olha para si mesmo. Deixa de olhar para outros lugares e passa a olhar para dentro de si, para o seu interior, para a sua alma. E como alguém que está diante de um espelho pode conversar olhando para si, Davi abre este salmo falando com a sua própria alma. Ele exorta a sua alma a louvar a Deus, a bendizer o santo nome do Senhor. Às vezes, meus queridos, se faz necessário exortarmos a nossa própria alma a louvar a Deus, porque é muito fácil perdermos o propósito da nossa vida na caminhada como discípulos de Jesus. É muito fácil olharmos para as outras pessoas e exortá-las a buscarem a Deus, mesmo quando a nossa própria alma está definhando, a nossa vida espiritual se esfriando por conta da correria do dia a dia, do cansaço físico e espiritual. Davi, percebendo que o perigo da frieza espiritual é real e pode atingir qualquer servo de Deus, resolve dar uma sacudida em sua alma, acordá-la, lançar fora o comodismo, o desinteresse pelas coisas de Deus, a tristeza e o desânimo. Às vezes, eu e você vamos precisar salabancar a nossa própria alma e dizer: louve ao Senhor, minha alma, louve ao Senhor. Não caia na cilada de se afastar do teu Deus. A segunda coisa que Davi nos ensina é entoar um louvor profundo a Deus. Notem que Davi nos mostra que o louvor a Deus deve ser profundo, sem reservas, com intensidade, de maneira integral. Pois ele diz: tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Devemos louvar a Deus com a nossa alma, mas também com todos os membros do nosso corpo, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com todo o nosso ser, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somos levados a louvar a Deus na congregação, mas também no coração. Louvar a Deus com emoção, mas sobretudo com a razão. A terceira coisa que Davi nos ensina aqui é expressar uma gratidão sincera a Deus. Está escrito: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus tem sido bondoso conosco. As suas misericórdias nos alcançam todas as manhãs. Temos sido alvos da sua fidelidade e das suas promessas. Precisamos olhar para os benefícios de Deus a nosso favor e entoar louvores sinceros de gratidão. Nós precisamos achar razão em tudo para dar graças a Deus. Nós precisamos adorar, glorificar e agradecer a Deus, pois uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre terá gratidão no coração. A verdade é que a alegria do crente é constante, a oração do crente é constante e a gratidão também deve ser constante. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19: em tudo dai graças, porque esta
é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não quer dizer que todas as coisas que acontecem na vida do cristão sejam boas, mas o crente confia que até as coisas ruins, Deus trabalha para o nosso bem e no final nós somos fortalecidos por meio dela. Até nos dias ruins, nós temos coisas boas para agradecer, bênçãos para celebrar. Portanto, nós temos motivos para agradecer a Deus todos os dias. Não esqueças, exorte a sua alma a louvar a Deus. Convença a sua alma a louvar a Deus de maneira profunda e expresse louvores de gratidão diariamente. Versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqui no versículo 3, Davi vai nos mostrar que a sua alma deveria estar diante de Deus, louvando-o por causa do perdão e da cura que ela recebia de Deus. Eu gostaria de mostrar 3 verdades a vocês aqui nesse texto que lemos. Primeira verdade: o perdão é uma prerrogativa de Deus. Veja o que Davi escreveu. É Ele quem perdoa. Esse Ele é Deus. Também está escrito em Isaías 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3, 23. Portanto, todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Esse é o triste estado do homem sem Deus, caído, afastado da glória e da presença de Deus. Davi também se viu nessa situação, envolvido em pecados, cheio de angústias e de tristezas. Ele chegou a pedir no Salmo 51, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. O homem que está em pecado precisa desesperadamente do perdão de Deus, se reconciliar com o Criador para que ele possa voltar a ter paz com Deus e alegria no coração. Esse pecado que machuca e fere o homem, só Deus pode perdoar. A culpa do homem, só Jesus pode pagar e justificar tal homem diante de Deus. A mancha do pecado, a nódoa que ele provocou no homem, só Deus pode tirar. Por isso é que Davi afirma: é Ele quem perdoa. Notem que todos os homens precisam ser perdoados por Deus, e não importa se ele se acha uma pessoa boa ou ruim, se ele se acha uma pessoa muito pecadora, como aquela mulher do capítulo 7 de Lucas, que chorava aos pés de Jesus, ou uma pessoa com pouco pecado, como Simão, o fariseu, também no capítulo 7 de Lucas. A verdade é que todos dependemos do perdão de Deus. A grande notícia é que Deus providenciou perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Oh, como é maravilhoso saber que Deus nos perdoa e nos perdoa completamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda verdade que Davi nos ensina neste salmo é que o perdão de Deus é completo. O salmista escreve: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O perdão de Deus é completo. Em Cristo, Ele perdoa todos os pecados daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não fica nenhuma mancha. Ele remove toda a culpa e condenação. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se estivermos em Cristo, podemos descansar o nosso coração, pois estamos seguros e perdoados completamente. Davi já havia escrito no Salmo 51, versículo 7. Lava-me
e ficarei alvo mais do que a neve. O apóstolo Paulo nos mostra que Jesus pagou completamente a nossa dívida na cruz do Calvário, como está escrito em Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. É Deus quem perdoa, e perdoa completamente. Hebreus 8,12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Se você já foi perdoado por Deus, pode descansar o seu coração, pois Ele nos perdoa e lança os nossos pecados no fundo do mar do esquecimento. Ele perdoa completamente. Não fica cobrando 2 vezes a mesma conta, 2 vezes o mesmo pecado que já foi perdoado. E aos que ainda não receberam esse perdão do Senhor e não têm paz em sua alma, podem hoje mesmo serem perdoados e livres em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a terceira verdade que Davi nos ensina aqui neste salmo é que o perdão de Deus promove cura. No texto que lemos, o salmista escreveu: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O perdão de Deus é uma graça imerecida que promove cura para a nossa alma, que arranca o peso dos nossos ombros, promovendo paz. Davi, mais do que qualquer pessoa, sabe sobre as mazelas do pecado, pois ele disse após pecar, no Salmo 32, versículo 3 e 4: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque nele podemos ser curados de todas as feridas espirituais. Mas Ele também pode curar as feridas físicas, as enfermidades físicas. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que toda cura é divina, porque é Deus quem cura sempre. Às vezes, Ele cura por meio dos médicos e medicamentos, outras vezes por meio de milagres. Para o nosso Senhor, o médico dos médicos, o médico onipotente, não tem causa impossível. Está escrito nos evangelhos que o Senhor Jesus por muitas vezes curava por onde passava todo tipo de enfermidades. Faça como Davi, que exortou a sua alma a louvar a Deus e a agradecer a Deus com sinceridade. Não se afaste do Senhor, pois nele você tem perdão, perdão completo e cura para o corpo e para a alma. Salmo 103, versículo 5, diz assim o versículo: Ele farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nos versículos anteriores, que são os versículos 3 e 4, o salmista Davi nos informa que é Deus quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara as suas enfermidades, quem redime da cova a sua vida e lhe coroa de graça e de misericórdia. Aqui no versículo 5, Davi nos apresenta mais 2 grandes benefícios de Deus para a sua vida. O primeiro grande benefício é provisão. O salmista afirma que é Deus quem farta de bens a sua velhice. O próprio Davi afirmou: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando Davi olha para o passado, ele afirma que foi Deus quem cuidou dele na sua juventude. As vitórias de Davi, mesmo quando ele era apenas um garoto que cuidava das ovelhas de seu pai e teve de enfrentar o leão e o urso e os matou, foi pela força de Deus. Ou quando se viu diante do terrível gigante Golias, e como uma pedra derrubou o gigante, não foi pela sua pontaria, não foi pela sua força, mas foi pela poderosa mão de Deus. Ainda olhando para o passado, Davi chega a afirmar no Salmo 139 que Deus lhe formou assombrosamente no ventre da sua mãe. Notem que desde o início da vida dependemos totalmente de Deus. Nenhum de nós poderíamos ter formado um fio de cabelo do nosso corpo ou mesmo uma unha no ventre da nossa mãe.
Foi Deus quem nos criou desde o início. Como é maravilhoso saber que Deus cuida do justo, mesmo quando estamos cheios de força e de juventude. Quanto mais quando estamos fracos e trôpegos na nossa velhice. Ele nunca nos abandona. Ele nos abençoa na juventude e farta de bens a nossa velhice. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O segundo grande benefício de Deus que Davi vai nos mostrar aqui é renovo. Está escrito: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Notem, os benefícios de Deus como perdão, cura, remissão, graça, misericórdia e provisão enche de força a nossa alma mesmo na velhice. Quando olhamos para Deus com o olhar da gratidão pelos inúmeros benefícios desde que Ele nos formou no ventre materno, então nosso peito se enche de esperança e de vigor. E à semelhança da águia, somos fortalecidos para voar acima das tempestades. A velhice não precisa ser triste. É possível viver feliz e contente com Deus. O justo não passará a velhice assentado, triste e cabisbaixo. Deus renovará suas forças diariamente. Ele terá alegria no peito e um sorriso no rosto. Voará por cima das montanhas, cruzará os desertos e jamais desistirá, porque é Deus quem renova as nossas forças. Que esta palavra, meus queridos, edifique o meu e o seu coração. Que Deus em Cristo nos encha de força, de vigor e de esperança, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.